Olá, meus queridos, boa tarde. Senhores, hoje nós vamos começar aí uma matéria nova, estamos aí iniciando conteúdo já do segundo bimestre. Se você quiser colocar no seu caderninho aí, ó, início do segundo bimestre é bem interessante, tá bom? Não esqueça de comentar o nome e a sua turma aí no vídeo, porque como começou o novo bimestre eu começo a contar de novo, né, a participação de vocês, que vale como se vocês estivessem assistindo a aula, ok? Então vamos lá, a aula de hoje eu vou explicar e resolver a lista que foi postada para vocês aí no Google Classroom com a data de 5 a 9 de abril, né? As listas agora ela tem aí uma data, não é uma numeração, é coisa da escola. Então nossa aula de hoje é sobre algo chamado movimento retilíneo uniforme. Então vamos entender. Primeira coisa, nós estamos em movimento, que é o contrário de repouso. Se está em movimento, tem uma certa velocidade. Retilíneo quer dizer em linha reta, que a gente vai estudar. E uniforme. Uniforme quer dizer que a velocidade do movimento é a mesma. Então, meu movimento, vamos supor que ele está a 20 km por hora, ele vai continuar a 20 km por hora até o final do movimento. O movimento retilíneo uniforme, que a gente vai abreviar para MRU, movimento retilíneo uniforme, é aquele realizado em trajetória retilínea, mantém constante o valor da sua velocidade. Ele é um movimento muito difícil de ter na natureza, mas um exemplo bem prático dele é a luz, que é muito importante, que vocês vão estudar lá no segundo ano, que é uma grandeza física, né, que é um fenômeno físico que se propaga em linha reta, que a luz se propaga em linha reta e com velocidade constante. Olha esse desenho aqui, por exemplo, esse carrinho. Ele tem velocidade 10, velocidade 10, velocidade 10. Está andando em linha reta e a velocidade não muda. Então esse carrinho aqui tem velocidade constante e está andando em linha reta. Então nós temos um movimento retilíneo uniforme. A função horária dos espaços do movimento retilíneo uniforme. Galerinha, é o seguinte. Quando na física eu falar a palavra função, vocês conhecem muito a palavra função como fórmula. Tá bom? Então toda função na física vai ser uma fórmula para a gente. Horária. Função horária. Função horária é porque ela depende do tempo, né? Horária, tempo são palavrinhas bem parecidas. É uma fórmula que depende do tempo e que vai me dar como resposta o espaço. Lembra que espaço, amados, é o que nós chamamos de posição, que é onde um objeto está. Então eu vou pegar uma fórmula que depende do tempo para achar a posição de alguma coisa, um objeto, um carro, uma moto, um móvel, alguma coisa que esteja se movendo. Então, velocidade e espaço a gente já trabalhou, vocês sabem o que significa. Espaço é a posição, o lugar de alguma coisa. Velocidade é a taxa com que está se deslocando nesse espaço. E utilizando esses conceitos, pegando a fórmula da velocidade média, que a gente já trabalhou, e adaptando essa fórmula, a partir dessa fórmula da velocidade média, eu vou escrever a função horária dos espaços, que é S igual a SO mais VT. Seu sobrinho virou tarado. Seu sobrinho virou tarado. Olha que legal, né? Ou conhecido no mundo dos cursinhos como sorvete, né? Essa é a fórmula do sorvete. Então vamos entender o seguinte: esse S e esse SO é a mesma coisa do espaço inicial, que é o S0, e o espaço final, que é só o S. Na fórmula realmente tem S e S0, não tem mais SF e SI, tá? É mais bonitinho. O V é a velocidade, que a gente já está acostumado, e o T é o tempo. Esse tempo é onde muda na fórmula. A gente vai ter um único tempo. Por quê? Porque a gente quer saber onde o objeto vai estar de acordo com o tempo que for dado. Tá bom? Então, se você quiser pegar o seu caderno, pessoal, isso seria bem legal, e você fazer isso daqui no seu caderno vai te ajudar bastante se você for um aluno que estuda. Função horária do espaço, que é o sorvete, seu sobrinho virou tarado. O S depende do T, né? S de T é a posição no tempo T. O S0 é a posição inicial. O V é a velocidade e o T é o tempo. Sorvete. Ok?
Então vamos aqui um exemplo. Ó, esse carro está andando a 90 km por hora e ele está na plaquinha de quilômetro 270. Então a posição inicial dele é 270, a velocidade é menos 90. Por que a velocidade é menos 90? Porque ele está no sentido oposto. Então quer dizer que é o seguinte, a minha estrada está para a direita, só que o meu carro está andando para a esquerda. Isso a gente vai trabalhar com mais calma, mais para frente, tá bom? Existem dois tipos de movimento. O progressivo, que seria o carro indo para a direita junto com a estrada, e o movimento retrógrado, que é o carro, em vez de estar para a direita, no sentido da estrada, vai estar para a esquerda. Mas não se preocupem com isso. Então aqui, ó, no lugar do S0, que é o espaço inicial, eu vou escrever 270. No lugar do V, eu vou colocar menos 90, né? E do T, o tempo. Ok? Aqui, ó, para determinar o espaço após 1 hora de viagem. Então eu vou trocar o T, nesse exemplo, nesse caso, eu vou trocar o T por 1. Por que 1? Porque o exercício pediu. Então, ó, 270 menos 90 vezes T. No lugar do T eu vou pôr quem? 1. 90 vezes 1, 90. 270 menos 90, 180. O que significa? Que após 1 hora, esse carro que estava no 270 vai estar aqui no 180. Então tá vendo que o quilômetro era 270, está diminuindo? Aquelas plaquinhas das estradas, dependendo do sentido que você for, o número aumenta ou o número diminui. Por isso que a velocidade pode ser positiva, se a plaquinha estiver aumentando, ou negativa, se a plaquinha da estrada estiver com o valor diminuindo. PDF, semana 5 a 9 de abril. A função horária dos espaços de um automóvel em trajetória retilínea é dada por S igual a menos 20 mais 50t, com o espaço medido em quilômetros e o tempo em horas. Qual é a posição inicial do carro? Qual é a posição inicial do carro? Que é a posição inicial do carro, gente, é o S0. Ah, mas esse T igual a 0. É porque a posição inicial do carro é quando o tempo vale 0, né? No começo. Então, por isso que ele está falando aqui, ó. O S0, pessoal, basta você olhar para a fórmula que você vai ver quem que é o S0. O S0 ele é o termo que anda sozinho. Eu poderia colocar o S0 de lá, fica muito feio, mas talvez aconteça. Então, o meu S0, pessoal, ou a minha posição inicial, vale menos 20 quilômetros, tá? Não é... Então, cuidado aí. Então, a posição inicial do carro, que seria o tempo zero, né? Vale menos 20. Se você colocar 0 no lugar do T, ficaria 50 vezes 0. 50 vezes 0, 0. Sobra só o menos 20, né? Então, ok. Sua posição inicial, ele inicia seu movimento no menos 20 km. Menos 20 quer dizer que está contrário lá, igual eu já expliquei várias vezes. Questão 2, que era para ser uma letra B, na verdade. Qual é, faltou um acento, a posição do carro no T igual a 2 horas? Ele iniciou o movimento no menos 20 e o exercício quer saber onde que o carro estará após 2 horas de viagem. Então, após 2 horas, eu vou pegar meu T. Se eu sei a função, que é essa daqui, eu vou tirar o T e vou colocar 2, que são 2 horas. E vou fazer a conta. Lembrando que para fazer uma conta, você começa primeiro na multiplicação, tá? 50 vezes 2, 100. Menos 20 mais 100, dá 80. Né? Então vamos desenhar isso aqui. Eu vou desenhar. Então o cara vai estar no 80. A estrada, a sua trajetória, ela tem um começo, que é a origem, tá? Que é o quilômetro 0. Se eu andar para um lado, eu vou ter... Aqui, ó, o que acontece? É o 0. Para cá, eu tenho a esquerda. É como se para cá fosse negativo e para cá fosse positivo, tá bom? Se meu movimento está orientado para a direita, se eu andar para a esquerda é negativo. Se eu andar para a direita, eu estou andando no sentido positivo. Isso é só para a gente saber que existe uma origem que eu posso andar para frente ou para trás daquela marca, tá bom? Então, o que acontece? A número 2 perguntou qual é a posição do carro após 2 horas de viagem. O carro iniciou seu movimento aqui, no 20, foi andando para cá,
passou pelo zero, passou pela origem, pelo início, e depois de 2 horas estava no quilômetro 80. Então ele saiu do 20, passou no zero, recomeçou a contagem e terminou lá no 80. Por isso que esse 20 estava menos 20. Porque em algum momento tem outro 20 aqui. Só que esse 20 aqui seria positivo, enquanto esse aqui seria negativo. É aquela reta numérica lá. Isso vocês já viram em matemática básica, tá bom? Questão 3. Qual é o instante em que o carro passa pela origem dos espaços? A origem, meus queridinhos, é esse quilômetro aqui, ó. O momento que o carro passa no km0. Quando que o carro, qual o instante que o carro passa no km0, ó, quando S vale 0. Para eu descobrir o instante é tempo, por isso não antena. Instante é tempo, então eu vou achar o tempo. Qual o instante? Eu vou procurar o tempo quando o meu S valer 0. Então no lugar do S eu vou colocar 0, porque eu estou querendo saber o momento em que o meu carro passa pela origem. Vai fora. E vou descobrir o tempo. Ok? Desculpa, pessoal. É o seguinte. Quando a gente vai resolver essa equação aqui, 0 igual a menos 20 mais 50t, eu, Wagner, tenho um toque. Eu prefiro trabalhar com a letra do lado esquerdo e os números do lado direito. Então, em vez de escrever 0 igual a menos 20 mais 50t, eu vou pegar esse igual a 0 e jogar para lá. Eu acho mais fácil de resolver. O que eu fiz? Eu vou pegar igual a 0 e jogar de lá, ó. Não mudei nada. Menos 20 mais 50t, menos 20 mais 50t. Igual a 0, igual a 0. Só que facilita para mim resolver minha conta. Por quê? Primeira coisa que eu faço é pegar o termo independente, que não tem letra, que é o menos 20, né? Lembrando que o 50t está juntinho aqui. E passo para lá com o sinal trocado. Se é menos 20, fica mais 20, né? Simples assim. Agora, o 50t que estava multiplicando passa dividindo, porque você passa primeiro o número sozinho, depois o número que tem letra, né? O 50 que está multiplicando passa dividindo. Lembrando, de novo, mais uma vez, o número que está passando é ele que vai para baixo, viu, gente? Não tem essa de um maior em cima e um menor embaixo, não. 20 dividido por 50 dá 0,4 horas. Beleza, o que são 0,4 horas? Então, vamos entender. O cara saiu daqui e ele vai chegar aqui depois de 0,4 horas. Depois de 0,4 horas, ele vai chegar no quilômetro zero. Eu não sei o que é 0,4 horas. Eu vou transformar em minutos só para entender, porque eu estou curioso. 0,4 é 60, 24. Então, nós temos aí que depois de 24 minutos de viagem, o carro passou no quilômetro zero. Passou na origem do espaço. Para acabar, para as questões 4, 5, 6, considere. Por que está a questão 4, 5, 6 sim? É porque eu transformei a letra A, B e C em questão 4, 5, 6 para diminuir as tarefas para vocês, tá? Então vamos lá. As diferentes posições ocupadas por um atleta caminhando em movimento uniforme estão na tabela. Quais são a posição inicial e a velocidade do atleta? Ok, então vamos uma por uma, né? A posição inicial e a velocidade. A posição inicial é no tempo zero, viu, gente? A posição inicial é no tempo zero. Posição inicial é no tempo zero. Então, o seu S0, que é no tempo zero, é menos 10. Minha letra fica linda assim, né, gente? Eu sei, obrigado. No quadro é mais bonitinho, tá? Menos 10 metros. Então, a posição inicial é menos 10. Agora, a velocidade eu tenho que calcular. Não tem na tabela. Vocês estão com saudade dessa formulazinha? Não fica, porque vocês vão usar muito. Vamos pegar aqui. Para fazer essa conta, você tem que pegar dois valores qualquer. Você pode escolher aqui na sua tabelinha qualquer um para fazer. E falar que um é inicial e o outro é final, né? Obviamente, você tem que ver qual que é maior para falar que é final. Eu vou escolher esse aqui como inicial. Não sei. Não, vou usar o de baixo. Vamos usar o de baixo. Já usei o de cima, né? Eu vou falar o seguinte, que esse aqui é o menor, é o inicial, e o outro é final. Você poderia pegar o primeiro, o terceiro, o primeiro e o último. Você tem que pegar duas linhas aí, não importa. Só que esse aqui tem letra, né? Não sabe o valor, então vamos lá. Ó, eu peguei aqui, né? Eu vou pegar o espaço final. O espaço final que eu escolhi é... eu peguei o de cima.
Não, peguei de baixo, tá certo. O espaço final menos o espaço inicial. Eu peguei de cima. Desculpa, gente. Eu peguei essa daqui, ó. Peguei de cima. Menos 5, que é o espaço final, menos 10, que é o espaço inicial. Eu peguei as duas primeiras colunas. Linhas, perdão, as primeiras linhas. E vou pegar o tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 0. Lembrando que por mais que eu tenha pego ali e falado errado, qualquer duas linhas da tabela vai dar o mesmo resultado, tá? Desde que você faça a conta certa. Acontece o seguinte, aqui nós temos um sinal do lado do outro. Quando você tem um sinal do lado do outro, você faz aquela perguntinha assim, ó, menos com menos dá quanto? Mais, né? Porque tá um do lado do outro, por isso que eu tô perguntando. Menos 5 mais 10, 5. 5 menos 0, 5. 5 dividido por 5, 1. Então a velocidade vale 1. Qualquer valor da tabela tem que dar 1. É a regra. 5. Qual é a função horária do espaço? Qual que é o SO que a gente achou lá na tabelinha? Menos 10. Qual que é a velocidade que a gente calculou? 1. Quando ele pergunta qual é a função, ele está pedindo para você montar a fórmula. Qual é a função? Ele não perguntou um valor, ele não perguntou o momento, ele não perguntou o instante. Ele perguntou a função. Qual é a função? Monte a fórmula, tá? No lugar do espaço inicial você coloca menos 10, que é o valor do espaço inicial. E no lugar da velocidade você coloca o 1 que a gente calculou lá no slide anterior. Só que assim, 1 vezes t, t. Se você quiser escrever mais bonitinho, você pode escrever S igual a menos 10t. Dá na mesma, tá? Não faz diferença. Os dois jeitos estão certos. Porém, o jeito de baixo fica mais bonito, né? Questão 6. Determine para essa tabela os valores de S e T, tá? Tem umas letrinhas aqui pra gente trabalhar. S e T. Eu vou começar por quem? Deixa eu ver. Vou começar pelo S. Para você descobrir o valor do... Não, vou começar pelo T. Mentira. Para você descobrir o valor do T, você vai pegar... Quando esse T vale algum número, o S vale 10. Então quer dizer que o T e o 10 estão ligados, né, na tabelinha. Então quando o meu S valer 10, tá vendo aqui, ó, S vale 10. Qual é o valor de T? Não sei. Então no lugar do S, eu vou colocar o 10. Aí eu vou descobrir o valor de T, né? Então aqui, ó, quando o S vale 10, quanto que vale T? Vamos fazer a conta? Do mesmo jeito do exercício anterior, eu prefiro que as letras fiquem do lado esquerdo. Eu tenho toque, eu acho mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o igual a 10 e jogar para lá. Então fica menos 10 mais t igual a 10. Tá? Eu só peguei esse cara aqui e joguei para lá. Né? Ficou 10 mais t igual a menos 10 mais t igual a 10. O menos 10 está negativo. Passa para lá, positivo. 10 mais 10, 20. Então o t é igual a 20 segundos. Olha que legal, descobrimos que o t vale 20. Então, para t igual a 20, nós temos S igual a 10. Então os dois são conectados aí. Agora nós vamos descobrir o valor do S. O S quando o quê? Nós vamos descobrir o valor de S quando t valer 25, né? A nossa fórmula é menos 10 mais t. Se o t vale 25, menos 10 mais 25, que dá 15, né? Então, nós temos aqui que aqui vale 15. Nossa, é muito óbvio, Wagner. Beleza, mas faz a conta, beleza? Pessoal, é mais complicado, então assiste 2 vezes, dá pausa, faz resumo. Dúvidas, perguntem, tá bom? O tio tá aqui para ajudar vocês.